conseguem assistir, não conseguem assistir ao vivo, eles assistem depois. Já Legal. autorizei você a compartilhar a sua tela. Enfim, querida, queria te agradecer pela sua disponibilidade, por Ah, ter eu que topado agradeço. de cara estar aqui, tá? Para fechar o Urogineco, pessoal, fechar, entre aspas, óbvio, a gente vai ter na semana, no mês que vem, setembro, o professor Milton dando uma aula de estudo urodinâmico. E aí fica, pelo menos, os temas mais palpitantes aí da uroginecologia, as aulas dadas. Augusta, por favor, querida, você tem aí uma hora e pouco para falar conosco, o tempo que você precisar. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Deixa eu botar aqui no tá tudo certo aqui. Então, para mim já parece como compartilhando, mas Ainda está entrando. deixa eu ver aqui. Ah, agora acho que vai. Agora compartilhou Oi? e tá, Maravilha. agora compartilhou e tá em tela cheia, tá tudo bem. Maravilha, beleza. Bom, Eu depois esqueci dessas de falar, né, apresentações. Augusta, que você é neuropelviologista. Ah, Eu é acho que isso verdade. é muito interessante e acho que começou, não sei se começou, mas o nome que me vem à cabeça é o Nucélio, depois tem a Gabi e aí Isso. você, que são os estudiosos aí da neuropelve. É, nós somos um Enfim, grupo da Neuropelvio aqui no Brasil. Começou em 2005, né? Uma especialidade relativamente nova e começou em 2005 com um médico suíço. Bom, agradeço mas imensamente ao mais à convite. frente te chamo para falar de neuropelve pra Ah, gente. legal. Fique à Também vontade, querida. Obrigado. cabe nesse assunto também, mas a gente fala sobre dor, sobre neuropelve, é um prazer. Beleza. Bom, agradeço imensamente aí o convite, Favorete, que eu te tenho em grande consideração e por poder voltar, né, participar de alguma forma aí das reuniões da Unisa. Foi um período muito legal, eu gostava muito de ser preceptora, tive um contato com alguns residentes, com os alunos, e essa parte acadêmica do ensino é uma coisa que eu gosto muito, então é sempre um prazer compartilhar conhecimento. Bom, a ideia da aula de hoje é um desafio, né? Falar desses assuntos que são simples, mas ao mesmo tempo são complexos e que fazem tanto parte do nosso dia a dia, né? Então, a ideia é fazer uma abordagem da incontinência urinária, primeiro de uma forma muito prática, em que a gente consiga objetivamente raciocinar em incontinência urinária e aplicar isso no nosso dia a dia, e depois dar um passinho mais profundo em que a gente revisa alguns conceitos de anatomia, fisiologia e fisiopatologia que fazem de fato a gente entender o raciocínio clínico da incontinência urinária, e aí faz o nosso diagnóstico, a nossa proposta de tratamento, inclusive, ser mais consolidada e ter mais fundamento. Então, como se virar, né, na incontinência urinária no dia a dia? A incontinência urinária é altamente prevalente, milhões de mulheres têm incontinência urinária. Em mulheres em mulheres de qualquer idade, pelo menos 10% vão ter incontinência. Depois dos 70 anos, mais de 20% têm incontinência, sendo que isso provavelmente é um número muito subestimado, porque só um quarto das pessoas que têm incontinência procuram um médico e relatam essa queixa para o médico, porque normalmente acham que perder urina é normal, isso a gente já está acostumado a ouvir, e a gente sabe que não é, e muito provavelmente para um ginecologista, essa paciente vai ser a porta de entrada para a queixa de incontinência. Então, mesmo que a gente não seja um especialista, ou que a gente faça obstetrícia, ou que a gente faça só colposcopia, uma paciente vai chegar para a gente como ginecologista e vai se queixar de incontinência urinária, então é importante que a gente saiba pelo menos o que fazer na maioria dos casos, nos casos mais frequentes, que vão ser aí 90% das vezes, e que vão ser casos típicos, né? Como o nome diz, típico, porque a gente vai conseguir resolver com medidas simples na maioria das vezes. Então, a ideia é sempre que chegar uma paciente com uma queixa de perda urinária, independente de que motivo seja ela, que a gente já comece a desencadear um raciocínio e um algoritmo
para entender mais ou menos a queixa dessa paciente, né? Então, todo ginecologista deve saber como abordar uma incontinência urinária quando ela aparece ali numa queixa de consultório. A primeira coisa é a gente caracterizar qual é o tipo de incontinência. Então, é uma incontinência de esforço, uma incontinência de urgência, uma incontinência mista, e essas três vão ser a grande maioria dos casos que a gente vai se deparar. Existem outros casos, né, como a incontinência de transbordamento, que normalmente acontece ou por uma flacidez do detrusor ou por uma obstrução que não deixa a urina sair. Então, são casos mais específicos, que aí sim a gente precisa de fato de um especialista, ou aquela incontinência insensível, que é uma perda contínua, que vai me fazer lembrar de fístula, de divertículo uretral, mas que também são casos mais complexos, ou aquela incontinência funcional, que é a incontinência em que a paciente não consegue se organizar para ir urinar. Então, ou ela não consegue ter a percepção do desejo por alguma questão de demência, de prejuízo cognitivo, ou ela não consegue se organizar por motivos motores para ir ao banheiro. Então, essas três últimas são uma condição mais de exceção, que talvez eu precise mesmo de outros especialistas, mas as três primeiras, de esforço, de urgência e mista, são as que vão aparecer de forma abundante aí na nossa prática. Então, eu preciso saber como caracterizar essa incontinência para entender com quem que eu estou lidando e o que que eu preciso fazer, né? Então, a avaliação da incontinência ela vai ser eminentemente clínica. Eu preciso perguntar para essa mulher, primeiro, se ela perde urina, porque a gente já sabe que a maioria das pacientes não consideram isso importante, um quarto delas só que vai se queixar. E quando eu perguntar se ela perde urina, eu tenho que saber como. E isso eu vou conseguir através de uma anamnese com perguntas direcionadas. Eu preciso saber em que situação ela perde, o que desencadeia a perda, se ela perde, por exemplo, quando faz algum esforço, quando tosse, espirra, quando dá risada, se ela perde no caminho para o banheiro, e desde quando isso acontece, o quanto ela perde de urina, com o quanto da bexiga cheia, e como são os mecanismos de enchimento e esvaziamento da bexiga, e sabendo a frequência urinária, o quanto ela ingere de líquido, o que ajuda ou auxilia ela nesse controle das perdas de urina. Então, é importante que a gente faça uma anamnese ativa, direcionada para caracterizar essa queixa, e aí eu vou buscar confirmações dessa minha anamnese no exame físico, procurando principalmente sinais de atrofia genital, sinais de síndrome geniturinária da menopausa, procurando distopias, prolapsos, que são as principais causas relacionadas aí tanto com a incontinência de esforço quanto a incontinência de urgência, e vou procurar sempre simular essa queixa dela durante o exame físico. Então, se ela perde urina, eu vou tentar fazer manobras provocativas que façam com que ela perca a urina durante o exame, e assim que eu consiga ter uma ideia geral do quadro dela. Então, anamnese e exame físico vão me oferecer praticamente tudo que eu preciso saber sobre a incontinência. Muitas vezes a gente não consegue simular essa queixa no exame físico, mas a queixa clínica vai ser ali o meu fator motivador principal para a investigação. Geralmente, nessa parte, eu já sei dizer se ela tem uma incontinência urinária de esforço, de urgência, e mais ou menos se essa incontinência é leve, moderada ou grave, e o que que eu posso fazer a respeito. Nem sempre são necessários exames complementares, então eu vou deixar para complementar essa investigação, se eu tiver alguma dúvida diagnóstica, se eu tiver alguma falha de tratamento relatado, ou se eu pensar em algum procedimento mais complexo que precise ser feito. Geralmente, de primeira linha de exame de ferramentas complementares, eu vou usar um diário miccional, que justamente vai me dar mais informações sobre essa perda no dia a dia. Exames de imagem para esses casos mais específicos, transbordamento, insensível, funcional, e nem sempre eu preciso de um estudo urodinâmico, né? Muitas vezes a gente já pensa, né? Chegou uma queixa de incontinência, já manda para o urodinâmico e já encaminha para o uroginecologista, mas nem sempre o urodinâmico é necessário. O urodinâmico vai ser necessário quando ele for mudar a minha conduta, quando eu precisar dele para complementar esse tratamento. E uma vez que eu tenho, então, esse panorama, eu consigo indicar já um tratamento adequado,
que muitas vezes, então, não precisa dessa complementação e que a paciente já pode sair ali do consultório dessa primeira consulta, ou com uma indicação de fisioterapia, ou com uma indicação de medicação, em que ela já comece a ter essa queixa tratada. Com esse panorama, eu consigo, por exemplo, identificar bem uma queixa de incontinência urinária de esforço. É aquela incontinência que vai acontecer quando eu tenho um aumento da pressão abdominal que leva à abertura da uretra. Então, a pressão abdominal aumenta no esforço, essa pressão se transmite à bexiga, a pressão da bexiga supera a pressão de resistência da uretra, a uretra abre e deixa a urina escapar. Isso pode acontecer de diversas formas, né? E vai depender da resistência do esfíncter uretral e da resistência do suporte que está segurando essa uretra na posição correta. E aí, quando eu me deparo com um caso de incontinência urinária de esforço, então é importante eu quantificar essa incontinência, saber quanto de esforço essa paciente precisa saber, com o quanto fazer, com o quanto da bexiga cheia para que ela comece a perder urina. Então, a gente vai classificar a perda em grandes, moderados e pequenos esforços. Os grandes esforços são aqueles que a gente está acostumado a perguntar, perda de urina quando tosse, quando ri, quando espirra, quando faz atividade de impacto, quando salta, corre, quando faz um agachamento. Os moderados esforços seriam uma caminhada mais rápida, subir uma escada, e os pequenos esforços de caminhar simplesmente para as atividades funcionais, às vezes de levantar de uma cadeira, às vezes de pentear o cabelo, então depende ali da fraqueza uretral para a gente conseguir grosseiramente classificar esse tipo de esforço. Quanto menos urina na bexiga essa paciente tiver, mais grave vai ser a incontinência urinária, mais fácil vai ser dela perder urina, né? Então, quantificar isso já me dá uma impressão de qual tratamento, de qual linha de tratamento eu vou precisar seguir. E, uma vez sabendo isso, quantificando, eu vou lá para o exame físico buscar dados que me fazem pensar nas causas da incontinência urinária. Então, vou pedir para essa paciente em posição ginecológica tossir, fazer uma manobra de valsalva, de preferência com a bexiga confortavelmente cheia, nem muito vazia, para que a gente consiga simular essa perda e entender, inclusive, o quanto ela perde, né? É diferente uma perda em gota, uma perda em jato, isso me mostra a fragilidade ali do sistema esfincteriano dela. E aí eu vou buscar as causas, né, da incontinência urinária, que normalmente vem da sustentação do assoalho pélvico, e que aí eu vou ver se tem algum sinal de hipermobilidade, se tem alguma movimentação da uretra enquanto ela faz esse esforço, ou se tem algum sinal de distopia. Então, como a gente já conversou naquele primeiro slide, o estudo urodinâmico vai me ajudar simplesmente se eu tiver alguma dúvida diagnóstica, porque uma vez que ela tem a queixa da perda e que ela perde o exame, a urina no exame, ela tem uma incontinência urinária de esforço. Então, a não ser que eu tenha alguma dúvida, por exemplo, a perda não foi tão concomitante com o esforço, ou se isso vai mudar a minha conduta. Então, se eu souber qual é a intensidade que ela perde a urina no estudo urodinâmico, eu vou indicar uma cirurgia ou não, aí sim eu preciso do estudo urodinâmico. E quando eu tenho uma queixa de uma incontinência urinária ali de moderada a grave, que eu sei que é uma paciente candidata à cirurgia, é uma situação que eu vou pedir o estudo urodinâmico também. Não para comprovar, na verdade, assim, para comprovar a incontinência urinária para os planos de saúde, mas não para mim que já sei que ela perde urina. Nesse sentido, o estudo urodinâmico é muito mais para me mostrar se ela tem um detrusor competente, para caso eu passe uma tela que é mais obstrutiva, ela não vai ter retenção urinária. Então, aí isso vai mudar a minha conduta e vai evitar que eu crie um novo problema de retenção urinária, por exemplo. E uma vez que eu tenho o diagnóstico, aí sim eu vou optar pela minha conduta. E geralmente a gente recomenda que a conduta conservadora, principalmente mudança de estilo de vida e fisioterapia para melhora de sustentação dos tecidos, sejam sempre recomendadas, mesmo para as pacientes que vão passar por um procedimento cirúrgico. Mas os casos leves a moderados, em que a queixa acontece nos grandes esforços, com a bexiga mais cheia, geralmente a fisioterapia, então trabalhar melhorando a sustentação desses tecidos já é o suficiente para melhorar superior a 50% ou mesmo zerar essa queixa de perda de urina, né? Então, o tratamento conservador pode sim ser curativo e ser resolutivo para essas pacientes.
Em pacientes, então, que eu tenho uma incontinência mais grave ou que já tiveram falha do tratamento conservador, aí sim eu vou indicar a cirurgia, e o tratamento padrão ouro vai ser a cirurgia de sling, né, a cirurgia de telas de uretra média, que vão ser as cirurgias que têm uma ótima resposta, tem 90% de taxa de sucesso, que podem ser feitas aí por via ou transobturatória ou retropúbica, o retropúbico um pouco mais obstrutivo, o transobturatório tomar cuidado para pacientes principalmente mais jovens e mais atléticas, porque pode ter um pouquinho mais de dor na região dos adutores, e quando a paciente tem contraindicações a essas técnicas, pensar nos agentes preenchedores. E com isso, eu consigo ter aí um panorama de como tratar uma incontinência urinária de esforço. Não sendo esses casos, a gente pode ter as incontinências urinárias de urgência também. A incontinência urinária de urgência vai ser aquela que acontece quando a perda de urina vai ser motivada por um desejo premente de urinar, então a paciente tem aquela sensação súbita, desesperadora de vontade de urinar e muitas vezes tenta chegar ao banheiro e não consegue porque ela tem uma perda de urina involuntária antes que isso aconteça, né? Geralmente, a incontinência urinária precisa que aconteça a perda, né, que é a urge-incontinência, mas não necessariamente as pacientes que têm urgência vão necessariamente ter essa perda. Elas podem ter urgência sem perda e pode ter outros sintomas também de enchimento que são bem típicos do quadro, que são o aumento da frequência, a noctúria, esse aumento da frequência miccional durante o dia, então que vão contextualizar ali o caso de provavelmente uma alteração no funcionamento do detrusor. Nessas pacientes, então, eu vou caracterizar esse tipo de perda que não se relaciona ao esforço, e vou buscar no exame físico dela, principalmente, sinais de atrofia genital. Os receptores de estrogênio e o ressecamento vaginal tem muito a ver com a sensibilidade vesical, então, deficiência de estrogênio pode ter a ver com esse aumento da resposta, né, da hiperreflexia do detrusor, então, é um dado super importante da gente procurar no exame físico. E as distopias também, os prolapsos também são causas de instabilidade do detrusor, então a gente deve procurar ativamente sinais de prolapso, principalmente da parede anterior e do compartimento posterior nessas pacientes que têm essas queixas de urgência. Não necessariamente eu preciso fazer um estudo urodinâmico, queixa típica, paciente sem outras complicações, sem diagnósticos neurológicos, ela tem uma queixa de urgência, isso já me autoriza a fazer um tratamento empírico. Eu já posso entrar com medidas de primeira linha comportamentais e muitas vezes com medidas medicamentosas, sem que eu precise de um estudo urodinâmico. Mas caso eu tenha dúvidas diagnósticas, caso eu precise, tenha alguma falha terapêutica, eu vou pedir um estudo urodinâmico, e o achado do estudo urodinâmico vai ser esse achado bem típico aqui, ó, o aumento da pressão detrusora, que é concomitante com o aumento da pressão vesical, sem que tenha alteração na pressão abdominal. Então, eu vou procurar isso no estudo urodinâmico, justamente, e que significa que ela teve uma contração involuntária do detrusor. Isso aumenta a pressão, não necessariamente com perda urinária, mas se houver, eu vou ver aqui evidências no fluxo e no volume urinado já. Então, esse é o achado típico da urgência, né, dos quadros de urgência, que é a contração involuntária do detrusor. É importante lembrar que nem em todos os casos de pacientes que têm a queixa de urgência e que têm, de fato, uma bexiga hiperativa, essa contração vai aparecer no exame. Pode acontecer de, eventualmente, ela não ter uma contração ali naquele momento, isso acontece em até 50% dos casos. Então, não tratar o estudo urodinâmico, tratar a paciente que pode ter a queixa sem ter a caracterização da contração no estudo urodinâmico. E uma vez que a gente tem esse diagnóstico, eu vou já iniciar as medidas conservadoras, sempre, né, como a gente conversou, idealmente, todos os pacientes merecem essas medidas de primeira linha, que são mudanças de estilo de vida, mudanças de comportamento. Então, para casos de urgência, micção programada, controle do volume ingerido, orientações dietéticas de evitar os alimentos irritativos do detrusor, como café, condimentos, que podem piorar a queixa da urgência. Todas as pacientes deveriam ser encaminhadas
para fisioterapia pélvica, tanto para melhora da sustentação da musculatura, quanto já para tratamento dessa alteração detrusora com a eletroestimulação, que também é super eficiente para o controle da hiperatividade vesical. E aqui não que seja uma medida conservadora, mas que indiretamente pode levar à incontinência urinária de urgência, ver se essa paciente já está recebendo algum tratamento para síndrome geniturinária da menopausa e que se ela está recebendo alguma suplementação de estrogênio, que também vai ser um adjuvante super importante no tratamento da bexiga hiperativa. E como eu falei para vocês, não preciso nem de um urodinâmico e nem de outros exames complementares para já começar um tratamento empírico para essa paciente. E aí, para fins bem práticos, né, a gente pode já começar o tratamento dessa paciente ou com medicações beta-agonistas, que são as medicações que vão estabilizar o relaxamento do detrusor, que a gente tem no mercado a mirabegrona, a gente vai entrar com 50 miligramas por dia, de preferência tomadas à noite. Existe hoje no mercado o Mirbetriq e o Micpur. O Micpur até mais em conta que o Mirbetriq, mas assim, bem prático mesmo para a gente saber o que prescrever. Ou a gente vai para a linha dos anticolinérgicos, lembrando que os beta-agonistas são contraindicados em pacientes que são hipertensas ou que tenham arritmias descompensadas. E aí a gente pode ir para a linha dos anticolinérgicos, que normalmente é o que a gente lembra lá de ter estudado para a prova de residência, que é o mais tradicional, que são as medicações que vão atuar nos receptores M3 lá da bexiga e vão fazer com que a bexiga não contraia, né? A contração da bexiga é parasimpática, acontece ali nos receptores colinérgicos, então a gente usa um anticolinérgico para impedir essa contração fora de hora. A gente tem os anticolinérgicos de mais nova geração, que como exemplo a gente tem a solifenacina, Vesicare ou Imperi, nos nomes comerciais, e a gente entra com 5 a 10 miligramas também em uma tomada só durante a noite. Também tem o brometo de tróspio, que também é uma nova geração. A vantagem do tróspio em relação aos outros é que ele passa menos a barreira hematoencefálica, então para pacientes idosos ou que têm quadros demenciais é uma boa opção. Pode ser usado de 30 a 45 miligramas também uma vez ao dia. E a velha conhecida oxibutinina, que é o Retemic, que por ser uma geração anterior, ela é menos seletiva desses receptores muscarínicos, então ela vai ter mais efeito colateral. Geralmente boca seca e constipação são os principais efeitos, e que normalmente é o que leva a paciente a deixar de usar esse tipo de medicação. E lembrar que a gente não pode usar anticolinérgico em paciente que tem glaucoma de ângulo fechado. Mas, não havendo contraindicações, eu posso já começar o tratamento empírico mesmo com essas medicações. Eu vou pensar em outros tipos de tratamento, que não as medidas comportamentais, fisioterapia e medicação, para pacientes que têm falha terapêutica. Então, pacientes que usaram uma ou duas classes de medicações concomitantes ou separadas por pelo menos 6 semanas e não tiveram uma melhora superior a 50%, configuram uma falha de tratamento. Lembrando que essas medicações também podem ser utilizadas associadas e costumam ter um bom efeito, mas quando elas falham, eu vou pensar nos tratamentos mais invasivos, que vai ser a aplicação de toxina botulínica dentro da bexiga, que eu faço vários pontos de aplicação no detrusor através de uma cistoscopia, e isso vai fazer com que a bexiga não consiga ter essa contração espástica fora de hora, ou fazer a neuromodulação sacral, que é fazer o implante de um neuromodulador nas vias sacrais ali de controle da micção, que também tem uma boa resposta. Essa é a quarta linha de tratamento, mas costuma ter uma resposta relatada em até 80% de melhora. E a gente pode ter as duas incontinências juntas, né? Então, a de esforço e a incontinência de urgência numa mesma paciente. Geralmente, a incontinência urinária de esforço é a mais comum, e ela vem seguida logo depois pela incontinência urinária mista. Então, a gente vai caracterizar nessa paciente tendo esses dois tipos de queixa, ela perde com esforço, perde com urgência, e eu sempre vou seguir a mesma linha de raciocínio, mas quando a incontinência urinária é mista, eu sempre começo tratando pelo componente da urgência, tentando entender se essa paciente tem algum tipo de predomínio entre as queixas, mas geralmente a gente trata primeiro a urgência. Geralmente isso já melhora a perda de esforço e a gente consegue controlar com tratamento clínico, ou se não tiver resposta e a gente pensar no tratamento cirúrgico, corrigir as distopias vai fazer com que eu tenha melhora tanto da incontinência urinária de esforço, como da incontinência urinária de urgência, que a gente vai entender isso mais para frente quando eu falar da teoria integral, quando a gente chegar na fisiopatologia.
Então, com isso, a gente consegue se virar no dia a dia, a gente sabe lidar com os principais tipos de incontinência. Mas se a gente quiser entender um pouquinho melhor o que que acontece, eu vou sugerir para vocês a gente entrar numa revisão, né, da anatomia, da fisiologia e da fisiopatologia para, de fato, entender a incontinência urinária. Então, a gente vai fazer uma revisão, primeiro dos conceitos básicos, né? Então, o que que é a continência? A continência é esse evento do armazenamento da urina na bexiga. Então, a bexiga vai distender progressivamente, armazenando a bexiga e mantendo a sua pressão, né? Esse é o fenômeno da complacência, a capacidade da bexiga ir acomodando a urina, enquanto a uretra e o mecanismo esfincteriano, que não necessariamente depende só da uretra, está ali fechado e competente. Então, permite o armazenamento da urina, e a incontinência vai ser uma falha nesse mecanismo, seja por alteração no armazenamento, então uma dificuldade desse detrusor acomodar essa urina, seja por uma falha no fechamento, né? Então, algum defeito desse mecanismo esfincteriano. E entender que a micção, relembrar que a micção é um processo complexo, ela vai ser um processo voluntário e involuntário, que vai depender justamente da coordenação de tudo isso, tanto do funcionamento da bexiga e da uretra, das funções de enchimento e de esvaziamento, e da gente conseguir conciliar isso com um momento socialmente, cognitivamente apropriado, né? Então, tem muitos mecanismos acontecendo aí ao mesmo tempo. E entender, né, a incontinência significa entender esses mecanismos, e para a gente pensar em tratamento, a gente precisa saber justamente como é que funciona a anatomia, a fisiologia do trato urinário inferior e quais são os mecanismos que levam à incontinência. E a gente começa aqui fazendo uma revisão da anatomia, né? Então, é importante a gente lembrar da anatomia da bexiga, da uretra, e dos tecidos de sustentação que estão ali em volta do trato urinário inferior. E a gente começa lembrando da bexiga. A bexiga é um órgão oco, que tem aquele epitélio de transição, que é um epitélio que permite distensão, e uma segunda camada muscular, que vai ser dividida em 3 outras camadas, né, que vai ter orientações diferentes. Então, 2 camadas longitudinais, uma externa e uma interna, e uma camada circular, que vai ser a camada intermediária. Essas células, elas têm uma relação muito próxima, elas formam como se fosse uma estrutura de sincício, e elas vão ser células, músculos que têm a ação controlada pelo sistema nervoso, principalmente parasimpático, então ação colinérgica. Isso vai ser importante para a gente lembrar depois dos mecanismos de enchimento e esvaziamento. Como eu vou falar um pouquinho de enchimento e esvaziamento ao longo de toda essa revisão, eu só vou lembrar para vocês que o controle do armazenamento da urina é um controle simpático. Lembrem-se que não é simpático perder a urina, então o sistema nervoso simpático vai armazenar a urina, enquanto o sistema nervoso parasimpático vai trabalhar no esvaziamento da bexiga, tá? Então, o detrusor, como ele funciona para o esvaziamento, ele vai ter esses receptores muscarínicos colinérgicos, que é o que vai fazer com que ele contraia no momento apropriado. A bexiga, então, é um órgão que tem a capacidade de distensível, e a região que distende da bexiga vai ser principalmente a região da cúpula, que é uma região mais fina, e a gente vai ter uma segunda parte da bexiga, que é essa parte basal, que é a região do trígono, que é uma região muito específica da bexiga. Então, além dela ser a base, ela tem uma origem embrionária diferente, e por isso ela tem respostas a esses receptores muscarínicos diferentes também. E ela vai ser uma região delimitada pelos ósseos uretrais e pelo meato uretral, formando justamente essa estrutura aqui em forma de triângulo. Ela vai ter características parecidas com o detrusor na sua porção mais externa, mas vai ter uma camadinha aqui mais interna, que não vai ter aquela resposta colinérgica como tem o restante do músculo do detrusor, e isso vai ser importante para continência e para evitar mecanismos de refluxo. Enquanto a bexiga está enchendo, o trígono vai ficar relaxado, permitindo a abertura do ureter, né? Então, para a urina ir gotejando dentro da urina, mas mantendo o meato uretral fechado. Quando for acontecer a micção, isso vai se inverter. O trígono vesical contrai, abre o meato uretral, fecha os ossos ureterais e faz um formato de funil, ajudando na condução da urina para a uretra.
Ainda na porção inferior da bexiga, a gente tem o colo vesical. O colo vesical é uma região bem específica, que é muito sensível da bexiga, então tem bastante terminação sensitiva, e que vai ser ali uma adaptação do músculo detrusor que vai fazer a conexão da bexiga com a uretra. Então, ele é uma continuidade e que vai ter também uma parcela importante no mecanismo de continência. Então, ele é formado por fibras concêntricas, né, do detrusor e por dois anéis que se opõem, como se fossem em formato de U. Um que passa por perto do meato uretral virado para trás e o outro que vai passar circularmente voltado para frente. Isso vai fazer o mecanismo de trava que vai ajudar na continência. Pelo colo vesical ser importante para a continência, ele vai ter um funcionamento muito parecido com o da uretra. Ele vai ter um mecanismo, então, a gente quer que ele seja continente, então ele vai ter uma ação predominantemente simpática adrenérgica, que é o que vai manter ele fechado durante o enchimento da bexiga. E aí a continuação do colo vesical é a uretra propriamente dita, que é o canal por onde vai sair a urina, que também é um canal formado por uma mucosa revestida pelo epitélio, mesmo epitélio de transição que vem lá da bexiga e que vai se transformando no epitélio escamoso estratificado, que é super dependente do estrogênio, né? Então, isso também tem um fator importante, tanto nas incontinências de esforço, por perder a resistência do selo uretral, quanto nas infecções urinárias da menopausa, né? Então, o fato desse tecido sofrer com a falta de estrogênio interfere tanto na continência quanto no risco de infecção urinária. E aí ele vai ter camadas musculares lisas, né? Uma camada muscular longitudinal, uma camada circular, que também vai fazer esse mecanismo de esfíncter interno, e vai ter uma camada de músculo estriado em volta, que também vai ajudar na sustentação. Lembrar que músculo estriado é sempre voluntário. Então, a gente consegue ter algum controle ali do tônus uretral, que ajuda a manter a gente mais continente por algumas horas, mas que isso sozinho não é suficiente para manter a continência como um todo, que a gente vai precisar de todo o suporte muscular e dos ligamentos em volta para sim ter uma continência adequada. Aqui um corte sagital e um corte coronal da bexiga, mostrando justamente essa transição, né, da bexiga para o trígono vesical, para o colo e para a uretra, e de como isso deve estar coordenado e bem integrado para que a continência aconteça. E aí a gente passa para a parte mais difícil, que é a neuroanatomia da micção, né? Como é que acontece o controle de tudo isso e a integração desses sistemas voluntário, involuntário, contração, relaxamento, associado ainda a esse aumento do tônus muscular, que é o que vai ajudar a manter a continência urinária, né? Então, a gente precisa de 3 fontes de inervação. Uma delas é a somatosensitiva, que vem das raízes sacrais e do nervo pudendo, que é o que vai dar o controle voluntário do assoalho pélvico e dos esfíncteres. O sistema nervoso simpático, como eu falei para vocês, que vai ser responsável pelo armazenamento da urina, e o parasimpático, que vai ser responsável pelo esvaziamento, e isso tudo vai se integrar no processo de enchimento e esvaziamento vesical. É interessante a gente pensar, né, que a produção de urina é um processo contínuo. O rim vai gotejando essa urina o tempo todo lá na bexiga, só que urinar o tempo todo não é conveniente, né, para o ser humano. Então, a bexiga, ela justamente faz essa capacidade de intermitência da gente conseguir urinar. A gente está sempre num processo de armazenamento, então o predomínio da nossa função urinária é armazenamento, e isso vão ter alguns disparos de esvaziamento ali ao longo do dia e que geralmente vão ser motivados por uma ação voluntária e socialmente aceitável, né? E isso é super complexo. Para a gente entender isso, a gente tem que entender de onde vem a inervação autonômica da pelve. Então, as fibras simpáticas, elas vêm ali do plexo hipogástrico superior, que vem do tronco simpático paraórtico. Até então, as fibras são só simpáticas, elas vão se juntar e vão formar os nervos hipogástricos, ainda só simpáticos, que vão ser formados por fibras noradrenérgicas e que vão fazer, então, com que aconteça o mecanismo de armazenamento. Essas fibras vão estimular a liberação, então, de noradrenalina, que vão fazer a contração
do esfíncter uretral, através de receptores alfa, e o relaxamento do detrusor, através dos receptores beta. O nervo hipogástrico, né, o plexo hipogástrico, ele também vai ser responsável pela propriocepção, pela sensação do enchimento da bexiga e pelo controle dos esfíncteres internos, que são aqueles esfíncteres involuntários. Uma vez que os nervos hipogástricos, né, que essas fibras simpáticas se juntam e formam os nervos hipogástricos, a gente vai ter a junção dessas fibras com as fibras parasimpáticas. Então, os nervos esplâncnicos pélvicos, que são a fonte de origem parasimpática ali da pelve, vão ser fibras fininhas que saem das raízes S2, S3 e S4, então bem aqui das raízes sacrais, e vão se juntar então com os nervos hipogástricos e vão fazer o plexo hipogástrico inferior ou plexo pélvico, que é essa miscelânea de fibra nervosa, que inclusive a gente consegue ver em algumas cirurgias laparoscópicas, e que vão formar a inervação para a bexiga, para o útero e para o reto, e que vão fazer esse controle fino aí da função do esvaziamento vesical, mas nesse ponto aqui elas já são mistas e já têm as duas funções. A bexiga, então, ela tem essas diversas terminações sensitivas, né? Então, ela é capaz de perceber a distensão. Isso especificamente é dado pelas fibras sensitivas do tipo A delta, elas vão percebendo o enchimento vesical e vão informando para a medula, né, para o centro sacral ali da medula, qual é o grau de enchimento que essa bexiga se encontra. Essa distensão vai levando a disparos, né, a impulsos elétricos, que vai fazendo com que essa informação chegue ao sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês, o processo de micção, né, de enchimento e esvaziamento, é predominantemente um processo de enchimento. E o esvaziamento acontece em momentos específicos, e é esse mecanismo que vai ter que ser disparado de tempos em tempos. O armazenamento, então, vai acontecendo essa distensão aos poucos. Esses sinais vão passando por aqueles nervos pélvicos, aquelas raízes autonômicas, e chegando à medula. No que elas chegam à medula, isso sobe num sinal para o córtex. Inicialmente para os sistemas subcorticais, ainda inconscientes, que vão ficar mantendo os centros de micção inibidos. Então, o processo de armazenamento da urina é um processo predominantemente inibitório do sistema nervoso central. Lembra que a gente precisa se controlar conscientemente, cognitivamente, para não urinar, e isso acontece por esse processo inibitório do cérebro. Ao mesmo tempo que esses sinais chegam ali no cérebro e vão inibindo as respostas de micção, esses sinais também passam para a medula, ativam aquela região tóraco-lombar, onde existe um controle simpático, que é o que vai fazer com que o detrusor relaxe e a uretra contraia, ao mesmo tempo que isso vai estimular reflexos que estimule o assoalho pélvico, que vai fazer uma contração voluntária também. Então, a gente tem tudo trabalhando nesse momento para o armazenamento vesical. Quando esses sinais ficam muito intensos e que eu consigo passar de um nível subcortical para cortical, eu tomo conhecimento que eu quero urinar. E aí eu vou começar a me planejar. Quando eu tiver uma situação em que corticalmente eu já tenho ali a percepção do enchimento da bexiga e um momento apropriado, o meu sistema nervoso central vai liberar essa inibição dos centros da micção. Então, primeiro ele inibe o centro pontino da micção, depois ele inibe o centro sacral da micção, e no que ele inibe o centro sacral da micção, eu ativo a resposta parasimpática. Aí sim, chega aquela resposta na bexiga de que eu posso contrair o detrusor e relaxar o esfíncter. Então, só relembrando, o processo de armazenamento é um processo de inibição desses sistemas nervosos parasimpáticos. Quando o meu cérebro libera, quando eu tenho a permissão e eu paro de mandar esses sinais inibitórios pelas vias espinotalâmicas, aí eu posso urinar, tá? E aí vai acontecer o esvaziamento da bexiga. E com isso eu consigo entender mais ou menos, né, por que eu preciso dessa integração, de como o funcionamento de cada uma dessas partes é importante para que eu tenha ali algum controle da micção, né? A incontinência vai ocorrer quando tiver algum defeito nesses mecanismos, ou o detrusor um pouco mais instável, ou com hiperreflexia, ou com a sustentação ali prejudicada. E geralmente acontece dessas duas formas, né? Ou eu vou ter um descontrole da contração do detrusor,
que vai levar às bexigas hiperativas de urgência, ou eu vou ter um descontrole da sustentação do esfíncter, que aí vai levar à incontinência urinária de esforço. E aí a gente vai diferenciar a fisiopatologia em bexiga hiperativa e incontinência urinária de esforço, mas que no fim elas vão se juntar, a gente vai chegar lá com a teoria integral, que é a explicação ali principal da fisiopatologia. Então, a bexiga hiperativa vai ter uma questão de armazenamento. Eu vou ter algum problema nesse mecanismo, ou que mantém o detrusor relaxado, ou que controla os sinais de inibição que vem do sistema nervoso central. Geralmente, é uma questão que aumenta, né, que é mais prevalente com a idade e que pode ou não ter associação com condições neurológicas. Então, ela pode ser, como eu falei, pela resposta direta ali no detrusor ou pela perda do controle do sistema nervoso central. De uma forma ou de outra, a gente vai ver a bexiga hiperativa e essas manifestações da incapacidade de armazenamento como contração involuntária do detrusor. Vai ser sempre aquele mesmo achado no estudo urodinâmico. As causas neurogênicas normalmente vêm de origem ou medular ou do sistema nervoso central. Então, a bexiga hiperativa neurogênica normalmente ou tem a ver com as lesões suprapontinas, que são as lesões cerebrais, por exemplo, esclerose múltipla, consequências de AVC, podem dar essa bexiga neurogênica, hiperativa neurogênica. Então, porque a gente vai perder essa função de inibição do sistema nervoso central, ou pelas lesões medulares, que a gente perde tanto o controle voluntário da micção, e passa a ter perdas de urina por hiperatividade, e passa a ter também uma manutenção de reflexos da bexiga que passam a também não relaxar o assoalho pélvico. Então, além de ter a contração, eu tenho um bloqueio ali do assoalho pélvico que dificulta o esvaziamento da bexiga. E é o que a gente vê nos pacientes, por exemplo, com lesão medular, os paraplégicos que têm esse tipo de hiperatividade. Isso pode acontecer também por causas não neurogênicas, que é o que a gente vê comumente no dia a dia, que na maioria das vezes tem uma origem idiopática, a gente não consegue exatamente saber por que existem essas hiperatividades não neurogênicas e que podem ser motivadas também pelo envelhecimento. Então, quando não existe uma lesão neurológica propriamente dita, isso pode acontecer por neuropatias autonômicas periféricas, por exemplo, que pode acontecer no diabetes, pode acontecer por alterações nesse acoplamento da placa motora com a bexiga. Então, são coisas que a gente ainda não consegue especificar muito bem por exames, e muitas vezes isso pode acontecer por uma falta de sustentação, né? Eu falei a aula toda que muitas vezes a questão da sustentação não dá só a perda de urina de esforço, mas também de urgência, porque muitas vezes a perda da sustentação, principalmente por modificar ali os pontos de reparo do colo e do trígono vesical, e por distenderem essa parte da inervação pélvica, acabam levando a respostas de hiperatividade por perda de sustentação. E por fim, a gente chega à teoria integral, que é o que justifica, né, a maioria dos casos de perda de urina. A teoria integral foi descrita por Petros em 1993, em que justifica a incontinência de estresse, a incontinência de urgência e o esvaziamento vesical anormal, principalmente causada por defeito do tecido conjuntivo. Ou seja, essa teoria diz para a gente que se tiver alguma coisa fora do lugar, provavelmente o prejuízo da continência vai vir desse desequilíbrio da sustentação. Isso surgiu justificando primeiro a continência, mas anos depois foi visto que, inclusive, casos de dor pélvica e de disfunção de esvaziamento intestinal também podem ter relação com esse tipo de sustentação. O que acontece nessa teoria, então, mostra que a pelve, além de precisar da anatomia e desses funcionamentos da neurofisiologia preservados, precisa de uma sustentação, precisa que esses vetores de força estejam equilibrados e que cada coisa esteja no lugar certo para que a gente consiga manter a continência e o bom esvaziamento dos órgãos pélvicos. Para a incontinência urinária propriamente dito, a gente depende dos ligamentos da pelve, principalmente do ligamento puburetral, do arco tendíneo da face pélvica, que prende os órgãos na parede lateral da pelve,
dos ligamentos cardinais e dos ligamentos uterossacros e da musculatura do assoalho pélvico ali do levantador do ânus, fazendo essas tensões na direção correta. Por exemplo, o músculo pubococcígeo é um músculo que vai puxar a uretra anteriormente contra esse ligamento, o ligamento puburetral. Então, enquanto o músculo faz a tensão para um lado, o ligamento faz a tensão para o outro, isso mantém a continência, né? Então, isso é uma das formas da gente manter esse equilíbrio de forças, mais do que a própria estrutura da uretra propriamente dita e dos seus esfíncteres, precisa desse posicionamento e desse equilíbrio de força. A mesma coisa acontece com o músculo levantador do ânus e com o ligamento pterossacro. A gente chama de ligamento pterossacro, mas o ligamento pterossacro, a Marta deve ter falado isso na semana passada. Ele é um complexo, né, de fáscias e o ligamento e o nervo hipogástrico passa logo ali embaixo. Então, se existe alguma alteração na firmeza desse ligamento e na posição, isso vai alterar diretamente a inervação da pelve e o controle autonômico da bexiga. Então, mudanças nesses vetores de força vai fazer não somente com que a gente tenha o prejuízo na continência mecânica mesmo ali dos mecanismos esfincterianos, como também a desregulação desse controle autonômico da pelve, o que finalmente justifica o porquê que eu falei que a incontinência urinária de urgência também pode ser por uma alteração posicional, justamente por bagunçar esse equilíbrio dos vetores e pelo princípio da teoria integral. E uma das formas principais da gente desequilibrar esses vetores é o parto, né? A gestação e o parto. A própria progesterona já leva a um relaxamento desses ligamentos e a passagem do bebê, né? Que a gente tem uma simulação da cabeça do bebê passando pela abertura ali da pelve e como isso estressa esses ligamentos, né? Essa, essa, esse mecanismo só, mesmo que não tenha soltura dos ligamentos, rotura dos ligamentos, essa variação ali da elasticidade e do estiramento já pode fazer com que eu tenha sintomas tanto da sustentação esfincteriana uretral, quanto dessa percepção da inervação da pelve, e isso vai levar a sintomas de incontinência urinária de esforço e aos mecanismos de urgência, né? O paciente começa a ter aumento da frequência, urgência, noctúria, justamente porque as terminações nervosas sensitivas que chegavam ali no local certo que estava sustentada passam a não funcionar mais coordenadamente. E assim, né, a gente entendendo esses mecanismos, passa a entender por que, por exemplo, uma paciente que tem as distopias e pode ter não só a incontinência urinária de esforço, quanto a incontinência urinária de urgência, e porque às vezes de eu tratar a distopia, eu consigo tratar esses casos também das incontinências urinárias de urgência. E aí a gente vai ter os tratamentos direcionados porque eu vejo ali no exame físico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma frouxidão da parede anterior, provavelmente essa paciente vai ter queixas mais mecânicas, mais de urgência e vai precisar de uma correção cirúrgica mais específica para esse sítio. Em compensação, se eu tiver uma paciente com uma urgência e que tem ali a frouxidão do ligamento pterossacro, muitas vezes, se eu fizer o tratamento medicamentoso ou farmacêutico, eu não vou tratar a causa do problema dela, só o sintoma, porque a causa do problema dela vem justamente dessa distensão. E com isso, a gente tira algumas conclusões práticas, né? Que a continência urinária, aqui no nosso caso feminina, vai ser mantida tanto por uma bexiga que funciona bem e que recebe bem a urina, quanto por uma uretra que funciona bem e que consegue se manter continente ao longo desse enchimento. E a bexiga hiperativa pode ter causas neurológicas ou não neurológicas e geralmente vem por uma instabilidade do detrusor, seja por falha do controle nervoso central ou por falha dessas terminações nervosas periféricas, que o defeito esfincteriano ou de suporte uretral, na maioria das vezes, acontece por essas lesões da gestação e do parto, né, que muda essa dinâmica da teoria integral, mas que isso também pode fazer com que a paciente tenha essas queixas dos sintomas de enchimento da urgência também por defeito de suporte, né? E que isso vai ser decorrente da distorção dessa anatomia da sustentação dos órgãos do assoalho pélvico.
que o controle da micção é um controle de integração. Precisa da integridade do córtex, do centro pontino da micção, da medula, dos órgãos pélvicos, da sustentação, e que só assim eu consigo manter a continência, né, com a integridade e a integração de todos esses componentes. E com isso, eu espero ter conseguido explicar para vocês o quão importante é a gente entender a anatomia, a fisiopatologia e a fisiologia, e o quanto isso torna o nosso raciocínio clínico mais convincente, digamos assim, para que a gente indique melhor os tratamentos e que a gente tenha resultados mais efetivos. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, querida. Eu tenho várias dúvidas e perguntas. Eu tenho, Vamos lá. mas não, eu consigo segurar minhas curiosidades. Eu queria abrir para perguntas de alunos, residentes, outros professores. Oi, Lu, nem tinha te visto, querida. Tudo bem? Perguntas, pessoal? O Geraldo agradecendo aí pela aula. A Maria Cristina pedindo para você voltar no chat. Então, que temos? Eu vou fazer perguntas relativamente custo-efetivas. Uhum, Eu lembro de ter prescrito bastante Retemic na minha vida, uhum, num passado, digamos, remoto, né? Antes de eu me dedicar quase que exclusivamente à obstetrícia. Eu lembro que o Retemic era uma medicação que tinha uma série de efeitos colaterais, eu vou falar dessa forma, uhum. e atualmente a gente tem o Vesicare, salvo Isso. engano. Eu Uhum. queria saber de preços. E se é assim, Tá. o preço do Vesicare, eu sei que deve ser umas 4, 5 vezes o do Retemic, eu Uhum. lembro de ter olhado em algum momento do passado. Uhum. Eu queria saber se o preço tão mais, vou falar de caro, mas entenda que caro, preço e valor é diferente, né? Uhum. Se o preço justifica Tá. o Vesicare ser muito melhor que o Retemic. Essa é a minha primeira pergunta. Uhum. Normalmente justifica sim, viu, Favorete? O que mais faz a paciente abandonar o tratamento são os efeitos colaterais. E o Retemic dá bastante boca seca, dá bastante constipação. Isso é por conta do mecanismo dele, né? Ele não é tão seletivo quanto o Vesicare. O Vesicare é praticamente que é a solifenacina, né? Solifenacina, darifenacina são todos da mesma geração. Sim, Só que eles são seletivos para o receptor M3. E o receptor M3 é muito mais específico da muscarínico bexiga. de bexiga. Perfeito. Exatamente. Então não tem tantos esses efeitos colaterais que é o principal motivo para as pacientes deixarem de usar. Além de parecer que ele é mais efetivo até para o controle da contração mesmo involuntária da bexiga, então tem uma percepção de eficiência melhor para as pacientes, ele tem muito menos efeito colateral. Então, assim, podendo Então, escolher, vale a pena escolher o Vesicare. E é mais ou menos isso mesmo. Uma caixinha de Retemic para 30 dias custa por volta de R$ 60. acho que por Uma, aí, não lembro. Mas, a enfim, solifenacina sai por volta de 180, às vezes até 200. R$ 200. O que eu tinha, era o que eu tinha na cabeça de algum tempo atrás ter olhado mesmo. Uhum, Enfim, você citou a teoria integral. uhum, E assim, não é nova, né? Então, eu lembro de ter estudado a teoria integral na minha urogenética, já faz um tempo. uhum, Foi muito bom ter relembrado, e eu acho que a gente tem muitos residentes aqui, Augustas, inclusive alguns querem urogineco, tá? uhum. Eu já estou vendo a Ilana aqui, enfim. Teoria integral não vem da integralidade que está na moda, é integral da matemática, de suporte, é de uma derivada Uhum. de forças, não é isso? Isso.
só relembrando, porque hoje, sabe, igualdade, equidade está na moda, aí você fala teoria integral, o pessoal acha que é, não, integral de forças, viu, pessoal? Então, assim, eu acho que a gente ouviu bastante a Marta falar na semana passada sobre anatomia, ela passeou Uhum, sobre anatomia, ela falou muito exatamente dessa força que se, eu vou falar que se contrapõe entre uhum, músculos e ligamentos. Ela falou de arco tendino, uhum. ligamento puburetral, falou de tudo isso. E eu acho que a sua aula, Augusta, veio, sabe, quando você junta as coisas, acho que foi muito, muito legal. Obrigado. É, eu não sei se a Mari Morimoto está aí, se a Giovana quer fazer alguma pergunta, se tem algum residente que tem alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade, pessoal, por favor. Na verdade, só para agradecer a aula, foi incrível, assim, é um assunto, eu acho muito desafiador. Eu tenho bastante dificuldade, às vezes, principalmente em caracterizar as queixas, né, da paciente, às vezes ela também não é tão clara ao se expressar, mas foi, assim, enriquecedora a aula, muito obrigada, viu, Augusta? Eu não tive o prazer de te conhecer na Unisa, mas, assim, nossa, foi muito, muito, muito boa mesmo, você tem uma didática incrível, obrigada mesmo. Obrigada, Mari. Bom, e Bom, assim, só dessa dificuldade, né, aproveitando o gancho, só dessa dificuldade de caracterizar, nem sempre tudo é tão óbvio, né? Na verdade, na maioria das vezes não é. Fazer o diário miccional pode ajudar bastante nesses casos, porque às vezes nem a paciente sabe do que ela está se queixando, né? Então ela acha que urina muito, mas urina 6 vezes no dia, não sabe qual é o intervalo. Então fazer 3 dias de diário já costuma ser bem esclarecedor, né? Às vezes a gente fica pensando em coisas complexas, a solução do diário miccional é super simples e ajuda demais. Não, perfeito, porque é bem isso mesmo. Às vezes é mirabolante como elas nos passam, mas é uma coisa muito, não é tão intensa assim. Verdade, obrigada. Obrigada a bom, você. eu sei que todo mundo sabe que eu operei recentemente, os residentes sabem, a Lu sabe, a Mari sabe, mas era um chivanoma de retroperitônio. Chivanoma é um tumor ligado a nervos, né? E na minha cirurgia foi realizada a exploração do plexo pélvico, lombosacro, sacral e afins. Então, haviam vários temores, inclusive de continência, bexiga hiperativa, bexiga flácida, ereção, enfim. Queria falar que depois da cirurgia, eu notei por um curto período uma sensação de hesitação. Eu não sei se os residentes estão habituados a esse termo, mas é assim, eu quero fazer xixi agora. E aí você ia fazer xixi e até as coisas conectarem tinham um aumento daquele período para iniciar a micção. Você mostrou os plexos, eu achei isso da anatomia, acho que a parte mais legal. Deu para me ver nas imagens, inclusive, tá? Embora salvo as devidas proporções, os nervos são bem semelhantes. Eu queria falar de cirurgias ginecológicas mais profundas. E aí eu vou falar basicamente de endometriose ou Uhum, lesões oncológicas. Você falou da inserção de um neuromodulador, certo? uhum, Você falou da terapia com certo. Botox, que já é conhecida nossa há algum tempo, de fazer Uhum, na, na, naquelas bexigas hiperativas com falhas terapêuticas, né? Que você já tentou, enfim. Eu queria que você aham, detalhasse um pouquinho mais sobre neuromodulação. Eu estou acostumado a ouvir neuromodulação para Parkinson, chama uhum, DBS, né? Deep Brain Stimulation. isso. Salvo as devidas proporções, é algo parecido? O princípio da neuromodulação né, a gente vai estimular
É um eletrodo que fica colado ali nas raízes sacrais, que vão diretamente para o centro sacral da micção, e é como se fosse uma reprogramação do funcionamento do neurônio, né? Para a bexiga, a ideia é como se fosse um marca-passo. Ele fica ali ditando, né, um ritmo de estímulo elétrico que vai fazer com que isso adapte a forma com que a bexiga receba aqueles estímulos sensitivos que acabam descontrolando o funcionamento do detrusor. A gente ainda não sabe exatamente qual é o princípio mesmo, qual é a fisiologia disso, mas basicamente é isso. A gente junta um estímulo elétrico basal que vai funcionar como um marca-passo desse estímulo para a aferência, principalmente da bexiga para a medula. Eu tenho amigos que trabalham com DBS para Parkinson, e eu já vi, enfim, curiosidade, né? Alguns vídeos desses amigos que, junto com os neurocirurgiões, implantam esses eletrodos Uhum. e eles ficam com um botãozinho, basicamente é isso, um marca-passo. Você vê claramente o tremor do paciente sem a estimulação e liga o estimulador, o tremor praticamente cessa, né? Uma coisa que muda a qualidade de vida desses pacientes. Uhum. Para bexiga ia ser mais ou menos, aperta o botãozinho, faz xixi? Era isso que eu Não, queria saber. para bexiga tem, a gente fala de alguns tipos de eletroestimulação e de neuromodulação, né? O Interstim, que é esse estimulador que a gente implanta, ele fica com uma corrente basal. Então, ele vai funcionar ali nessa adaptação. Existem alguns outros casos, por exemplo, a gente faz também implante de neuromodulador para paciente lesado medular. Aí a gente Uhum. implanta o eletrodo no nervo pudendo. Quando a gente implanta o eletrodo no nervo pudendo, que a gente consegue controlar essa contração do músculo esquelético e controlar a ativação do assoalho pélvico mesmo, aí a gente consegue esse efeito mais de liga-desliga. Mas se a gente está estimulando direto o nervo, a raiz sacral, a A gente não musculatura. consegue isso. Quando a gente controla o pudendo, isso é mais nítido. Era O uma questão de intestino beliscar, era uma questão de beliscar a raiz da coxa, alguma coisa assim. é mais ou menos isso. Justamente por a gente falar desse tipo de estímulo de sustentação, muitas vezes quando a gente dá o impulso e faz a contração do assoalho pélvico, isso também dispara a resposta inibitória da micção, né? Então a gente consegue isso nesses pacientes, mas que controlam o nervo pudendo. Quando a gente fala de intestino, a gente está falando de raiz sacral, né? S2, S3, e que é o mesmo princípio da eletroestimulação da fisioterapia. A gente só está Hum, pegando o nervo um pouco mais lá para cima. Muito, muito, muito. Acho, Augusta, que você vai voltar para falar para a gente de neuroestimulação e afins, Ah, neuropelviologia. com Ô, prazer. Augusta, Por acho que você favor, podia dar aliás. uma aula de dor pélvica crônica, que a gente Ah, mais precisa, que é a aula que a gente ama quando você fala. legal. Quando vocês quiserem, a gente combina assim. Saudade de Marcamos. vocês. E quando é que você volta para trabalhar na Unisa? Perguntaram do seu mestrado, eu não vou deixar você responder isso, porque ficam perguntando do meu doutorado e eu não vou responder também. Então é isso. Tá bom, então Gente, ninguém fala Não, nisso, então. ninguém eu fala do perguntei, assunto fui eu que pós-graduação. perguntei, porque ela falou que ela só voltava depois que ela fizesse o mestrado. Quando É, você quiser e terminar a sua pós, no seu tempo, na hora que você achar que deve, estamos de portas abertas para recebê-la, querida. maravilha. Eu gosto dessa Gente, porta entreaberta. Maíra, Geraldo, Tati, Ilana, Lari, alguma pergunta? Enquanto não surge a pergunta, Favorete, só você tinha falado das cirurgias pélvicas radicais, né? Por É uma favor. super preocupação nossa, principalmente endometriose de paramétrio e endometriose de compartimento posterior, né? Tudo aquilo de fibra nervosa que eu mostrei corre por baixo retroperitoneal e muito próximo dessas regiões onde a gente manipula nesse tipo de cirurgia, e cirurgia oncológica também, principalmente cirurgia para câncer de colo, né? Que precisa ser mais extensa.
A inervação passa lá e assim, a gente consegue ver nervo hipogástrico, consegue ver plexo esplâncnico e está muito próximo mesmo. Então, o que a gente faz é utilizar técnicas neuropreservadoras, em que a gente tenta desviar das regiões mais densas dessas inervações, mas que nem sempre é possível, né? O que a gente vê é que, por exemplo, cirurgias de endometriose radical, que tem esse compartimento posterior ou paramétrio, tem até 30% de retenção urinária pós-cirurgia por lesão de plexo parasimpático, né? E que muitas vezes é só uma neuropraxia, que provavelmente foi o que você relatou, que foram alguns dias, algumas semanas, e que depois voltou ao normal, porque o nervo apanhou ali de alguma forma, foi manipulado na cirurgia e depois voltou a funcionar. E na maioria das vezes volta mesmo, 90% das vezes volta, mas algumas vezes pela posição da lesão ou pela agressividade da ressecção, muitas vezes esse nervo vai embora mesmo, né? E aí as complicações são a longo prazo. E proporcionais ao tamanho da ressecção. Imagina. Isso. Eu tenho uma Tati, levou. pergunta. Quem está falando? Desculpa. É o... Ah, temos duas perguntas então. A Tati levantou a mão e depois acho que o Geraldo, é isso, Geraldo? Isso. Então deixa a Tati falar primeiro. Eu pergunto depois. Tati pergunta, você a seguir. Fala, Tati. Oi, gente, boa noite. Boa Na noite. verdade, foi uma coincidência muito grande hoje, ou não, talvez. Eu estava no ambulatório de urogineco e a gente teve um caso de bexiga neurogênica numa paciente de 40 anos. Foi um caso, assim, bem diferente, sabe? Ela teve uma hérnia de disco que fez uma compressão medular e aí ela evoluiu com osteomielite depois da cirurgia e aí ela perdeu um tanto da função neurológica dela. E ela tinha, inclusive, uma perda sensitiva ali na região. E ela não conseguia mais. Eu não sei se entra nessa aula em si, mas além da questão da bexiga neurogênica, ela também não conseguia mais sentir para ter relação sexual, porque ela tinha perdido a sensibilidade da região. E aí, assim, além da fisioterapia, tem que mais, porque a gente encaminhou ela para tentar fazer essa eletroestimulação e tudo mais, mas assim, existe mais alguma coisa para fazer para melhorar, inclusive, a atividade sexual dela ou não? Assim, é mais a fisio mesmo. Olha, Tati, pelo que você me fala, já tô íntima, já tô chamando de Tati. Pelo que você me fala, parece que era uma lesão mais baixa, né? Mais lombar ou sacral. Você A lembra dela qual foi era o assim, nível ela teve uma É, lombar, a hérnia foi lombar, Uhum. daí ela fez a cirurgia, aí ela teve uma osteomielite e teve uma fratura torácica. hérnias de disco, o mais comum é L4, L5, L5, S1. São as Isso, foi topografias L5. habituais. É. Isso, a É, hérnia em si foi L5, e aí a ideia que eu fiquei, pelo menos, é que eu entendi é que talvez essa bexiga neurogênica tenha vindo de antes de toda essa complicação pós-cirúrgica, tenha vindo da própria compressão tá. medular que ela teve inicialmente e depois evoluiu com todas Uhum. as outras complicações, né? Tá. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Você lembra como era o padrão de perda dela? Ela tinha um Era. padrão, não, ela fez uma urodinâmica, ela tinha um pouco de perda de esforço, mas a maior parte dela era. Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou saber falar exatamente. Mas ela tinha. Ela tinha é, contração involuntária do detrusor. isso, tinha sim. E aí no exame Provavelmente. físico ela não tinha de esforço, sabe? No Uhum. exame em si. Quando a gente fala de lesão medular, a gente precisa lembrar sempre de onde está o nível da lesão, né? Eu mostrei uma imagem ali das causas neurogênicas, em que mostrava a coluna torácica e cervical, que é um tipo de incontinência. Geralmente, as lesões mais altas da medula fazem com que a gente perca o controle voluntário, mas as respostas involuntárias continuam acontecendo. Isso dá hiperatividade do detrusor, porque o detrusor fica não inibido por causa neurológica. Então, ele contrai e é o que aparece no estudo urodinâmico. Então, provavelmente, ela tinha uma lesão mais alta que dava essa hiperatividade. E as lesões mais baixas, a gente perde a inervação efetiva. Então, a gente deixa de conseguir contrair
a bexiga, né? E a bexiga fica Transbordamento. flácida. Isso, Transbordamento, isso. exatamente. E aí é o que a gente vê, por exemplo, na síndrome da cauda equina, que é uma anestesia em cela, né? Então, aquela anestesia da região genital e um detrusor que não consegue contrair e a perda de sensibilidade da bexiga. Isso são as lesões mais baixas. As lesões mais altas, como as vias sensitivas acabam chegando ali no genital, por exemplo, a gente acaba tendo a interrupção, né, da comunicação medular, então pode dar alteração sensitiva e aí vai dar uma bexiga neurogênica espástica, que aí vai ser essa bexiga que contrai fora de hora. Se ela tem essa característica, provavelmente foi por essa fratura torácica, né, que ela teve, que foi com o fator de compressão. Então, se a gente estiver tentando pensar quem dá o nome aos bois ali, provavelmente essa bexiga neurogênica espástica é por conta da compressão torácica. E a parte sensitiva genital, talvez uma síndrome da cauda equina, é isso? Então, dificilmente ela vai ter. Pode As ser duas uma coisas, lesão, né? podem ser as duas coisas, e geralmente essas lesões são incompletas, né? Então, ela pode ter um pouco de lesão de uma parte da medula, um pouco de lesão da outra, e dar uma lesão mais atípica. Vou chamar de mista, mas não incontinência mista. Uma É. lesão E mista. geralmente, assim, quando a gente tem esse tipo de lesão, como a gente não tem hoje nenhuma forma de recuperação medular, a gente só sobra para a gente mesmo essas vias de eletroestimulação mesmo. Se for a bexiga flácida, cateterismo sempre, né? Porque essa bexiga precisa esvaziar de alguma forma. E se for a bexiga neurogênica espástica, eletroestimulação ajuda bastante. E aí o controle das medicações da contração vesical mesmo, que pode ser um beta-agonista ou um anticolinérgico. Tá Maravilha. ótimo, obrigada pela explicação. Ô, Tati, ela tinha reflexos preservados. Quando eu digo reflexos, a Martinha mostrou pra gente semana passada reflexo Aham. clitoriano. Tinha. A gente fez, assim, ela inclusive, nossa, uma paciente super grave, porque ela voltou a andar agora. Então, ela tem uma sequela mais à esquerda. Então, todos os reflexos dela eram diminuídos à esquerda, eram presentes, mas diminuídos. E a perna dela que não mexia era da esquerda. Mas ela tinha os reflexos. Uma paciente mais complexa mesmo. Fala, Geraldo, sua Bom, pergunta, querido. posso só Desculpa. fazer um parênteses? Pode. Essas pacientes, principalmente neurológicas, a gente tem um ambulatório de neurodisfunção pélvica na escola, que é um ambulatório justamente para esses casos, que a gente conduz tanto a dores pélvicas quanto disfunções urinárias. Então, na dúvida, se acha que é uma paciente mais complexa que precisa ser avaliada ou que precisa de um urodinâmico mais específico, é só mandar para a gente na quinta-feira. Maravilha, obrigado, querida. Aí, Tati. Não, a gente até pensou nisso. A gente mandou, na verdade, eu estava no ambulatório do Grajaú. Aí a gente mandou pro da Unisa para ver da Unisa se vai precisar referencial ou se consegue fazer por lá. Bom, Legal. E a gente é porta aberta, então precisando que seja direto do Grajaú, faz uma cartinha aos meus cuidados e aí é só mandar lá para a Unifesp. maravilha, obrigado. Fala, Geraldo. Geraldo. Eu quero utilizar um pouco dos conhecimentos de neuropelvologista da doutora. Vamos lá. Eu tive uma paciente esse final de semana, a Marina estava até comigo, que estava falando sobre bloqueio do nervo hipogástrico para tratamento de endometriose, para dor pélvica crônica. A gente realmente tem muita evidência e o que isso repercute na parte urinária e na parte de continência? Tem bastante Acho, evidência. acho que você entrou mudo, viu, Geraldo? Uhum. Acho que entrou seu mudo aí. Oi, tá dando para ouvir? Agora Deu para tá. ouvir a Tá, pergunta? agora tá. Acho que faltou um pedacinho da palavra final, mas acho que deu para entender. Existe bastante evidência de controle de plexo autonômico pélvico para controle de dor, principalmente porque a via aferente de dor chega pelo gânglio ímpar.
que é o primeiro gânglio que começa ali na região, bem na extremidade do cóccix, que é o que vai carrear as respostas sensitivas para o córneo posterior da medula. Quando a gente faz esse tipo de bloqueio, não é um bloqueio sensitivo, a gente bloqueia só essa parte da transmissão da dor. E funciona justamente para essas pacientes que têm endometriose, que têm uma dor visceral inespecífica. Então, a gente consegue sim fazer um controle parcial da dor fazendo esse tipo de bloqueio. E isso não interfere na sensibilidade, né? O nervo hipogástrico é responsável, por exemplo, pela própria percepção da bexiga. Mas como a gente foca principalmente no gânglio ímpar, uma coisa acaba não interferindo na outra. Isso é radiologia intervencionista, isso é por laparoscopia, como faz isso, Augusta? É por radiologia intervencionista. Na verdade, assim, a gente consegue Radioscopia, fazer por sei lá. uma radioscopia, exatamente, radioscopia ou tomografia Guiado por no mesmo tomo, tempo. sim. É isso. Nossa, gente, eu aprendi muito hoje. E relembrei muita coisa que eu não vi há algum tempo, viu, Augusta? Bom, querida, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu Queria que falar que agradeço. em breve, atendendo às solicitações de Luciana Lunardi, dor pélvica é um assunto muito legal, né, Lu? Acho que importante para os residentes, a gente podendo contar contigo, contará. Não, e eu posso falar, é Alô. uma das maiores queixas que a gente tem no ambulatório. Ô, Augusta, eu vou só terminar aqui. Eu e pela Unisa e o Lucas pela Uninove, e Favorete também está junto com a gente está responsável esse ano pela CIOGESP, que é o Congresso entre as Ligas. E as meninas me pediram, a Marta também vai estar, a gente está montando algumas palestras e as meninas pediram para se você teria disponibilidade de participar de algumas das palestras. Ah, É, legal. Vai vai ser um ser congresso bem legal. A são única 10 anos do questão, né, seu. Lu? A única É, questão, né, a Lu? É única que é no coisa chata feriado é de que é no dia novembro. 16 de novembro, no meio do É. o feriado é sexta, e a CEOGESP, inclusive, a gente já está hoje, saiu oficialmente, vai ser na Alesp. A Mari vai estar com a gente, a Mari Marimoto também, ela já está confirmada. Vai ser no sábado, e no meio do feriado, mas também é o feriado Michuruca, porque o feriado é sexta, não é um grande Não, feriado. eu já topei. Eu estava preocupada que ia ser em outubro que eu vou para um congresso fora, mas em novembro tô livre. Tô Então, a com gente vocês, queria que você então. falasse de dor pélvica crônica, de incontinência urinária. A gente queria que você fizesse uma dupla com a Martinha. A Marta vai falar um tema, você pode dividir uma palestra, você pode ter uma palestra só tua. Então, hoje eu falei que ia estar aqui, a Marjorie é da Unisa, e ela não ia poder entrar, porque Hum, eles tinham uma reunião nesse horário, e ela falou, por favor, professora, entre, faz o convite, porque elas vão te mandar um convite oficial. legal. Então, a Marta ainda está. Então, tá. A Marta tem um casamento. Ela tem um casamento nesse final de semana, no sábado. Então, Então, Augusta já sinta-se convidada, é isso, né, Lu? Eu a gente só. já aceitei. E eles Tá estão muito ótimo. interessados no seu. O tema você pode falar o que você quiser. Não, a Então, gente faz um tema legal. Dor pélvica é legal, introdução à é. neuropelviologia, A gente Não, quer, neurodisfunção. a Bom, gente quer falar tem. algumas coisas que não são comuns na vida deles, sabe? Uhum, A gente está legal. falando tudo, o Favorete também vai participar. Então, a eu gente vou estar conversa, eu te ligo depois. Inclusive, estarei já passei na, até o seu Combina. contato. Eu só estava estarei nas esperando partes você Ótimo. falar. práticas, não é isso, Lu? Estarei nas partes práticas, certo? Não tô Você doido, vai estar não, nas né? oficinas, Tá Não, bom. você vai estar na palestra. Então, depois É a uma gente vê. parte de oficina e uma parte de palestra. Tá bom. Legal. Obrigada, Augusto, Combinado. viu? obrigado, querida. Eu que Boa agradeço. noite. E, Para vocês gente, também. segunda-feira que vem, pré-eclâmpsia, hemorragia e sepse, o nosso protocolo para o EVA. Não é o protocolo para o hospital, vai ser o que a gente precisa fazer no EVA, porque a gente tem atendido com uma certa frequência pacientes, em especial com pré-eclâmpsia grave, precisam ser sulfatadas naquele setor, naquele serviço, naquela unidade e transferidos. A gente vai botar um protocolo mínimo de condutas que a gente precisa tomar, e eu botei, enfim,
as 3 emergências principais, mas a gente pode extrapolar para sepsis em ginecologia, para hemorragia ginecológica, enfim, para a gente ficar mais amparado nesse momento. Augusta, obrigado, querida. Obrigada, Um pessoal. Boa beijo e noite. adorei te ver. Eu também. A Tchauzinho, gente se vê querida. aí nas Boa aulas. Boa Tchau, noite, boa tchau. noite, boa noite. Boa Beijo, noite. tchau, pessoal. Boa A noite. gente estava com muitas saudades, Augusta. Ah, eu Obrigada. também. As quintas e sextas-feiras eram ótimas lá com vocês. A Lu continua de quintas e sextas, é isso. Um beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.